no próximo dia 8 de abril, eu estou falando do dia 25 de março, eu vou completar 65 anos. E se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que eu não quero ficar parada. Por essa razão, eu criei essa escola não, esse canal. Como eu fui professora há muitos anos, ainda sou, né? Ainda falta me aposentar de eu tenho o nome escola já na mente, né? Então, eu criei esse canal, o ABC do Pensar, com o desejo de ajudar as pessoas que, assim como eu, não sabiam pensar. Porque a gente precisa na vida, para aprender a pensar, a gente precisava ser ensinado. E, infelizmente, as escolas não ensinam, as famílias também não têm esse ensinamento e por isso não passam. E a gente passa a vida inteira, eu estou falando das pessoas mais simples, né? Porque você pode observar, médico já orienta os filhos a estudar, a serem médicos, advogados estudam, os filhos às vezes seguem o exemplo e tem uma estrutura completamente diferente de pessoas simples, que moram numa cidade pequena, conhece só aquele número de pessoas, tem um trabalho simples, tem uma vida simples, então não tem esse ensinamento. E a gente descobre depois de adulto. Então, eu passei minha vida toda sendo professora e uma das coisas que eu gostava de perguntar em todas as turmas quando eu começava o ano era quais perspectivas você tem de vida, por que você está estudando, se você gosta, e fazia aquele questionamento com eles. Muitos deles, mesmo sendo pessoas tão simples, já tinham o desejo de fazer um curso, de estudar, de ter uma profissão. Uns queriam ser biólogos, outros queriam ser advogado, outros queriam ser engenheiros. Então, alguns já tinham noção, mas a grande maioria não tinha. Então, foi o que aconteceu comigo também. Eu passei praticamente metade da minha vida fazendo o que a vida ia colocando na minha frente, sabe? Estudava, porque todo mundo estudava e gostava muito de estudar, lia, mas também não sabia, não tinha um propósito, não tinha uma finalidade. E casei porque era uma tradição, todo mundo, quando completa sua idade, casa, tem filhos, tem sua casa. Então, assim, eu sempre ia no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não foi nada projetado. E com 50 anos, eu trabalhando, vivia mais para trabalhar, tudinho, às vezes eu não tinha tempo nem de pensar. Mas aí, quando eu fui chegando aos 50 anos, eu determinei uma coisa. Eu digo, a partir de hoje, eu vou viver os melhores anos da minha vida. Mas eu ainda não sabia o que significava eu ter dito aquilo, que eu iria viver os melhores anos da minha vida. Eu só queria, assim, ter mais liberdade porque eu vivia trabalhando 3 expedientes, cuidando de casa, de filho, de tudo. Então, não tinha tempo para mim. E eu sonhava com essa liberdade. E eu disse isso, e depois que eu disse isso, aí assim, realmente muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a projetar algumas coisas que antes eu não projetava nada, eu não tinha essa perspectiva. Aí já comecei a pensar em fazer psicologia, mas ainda demorei, fui fazer com 55 anos, terminei com 59. E muitas outras coisas que, assim, começou a ter como é que eu quero dizer a palavra, meu Deus? A clarear na minha mente, sabe? Aquilo que eu queria. Alguns projetos que eu queria realizar, tudinho. E o tempo vai passando, porque o tempo não espera por ninguém. Se a gente agir logo, melhor para nós. Se não, a gente, assim, perde muita coisa. E a idade foi passando e eu pensando o que é que eu queria fazer da minha vida, tudinho. E de repente, chegou os 65. E eu digo, não, eu não vou parar, ficar só dentro de casa, com uma vida maravilhosa que eu vivo, sossegada, sem hora
sem mais compromisso com corre-corre, com hora, com nada, digo não. Mas a utilidade da minha vida não acabou. Eu fui muito útil para os meus pais, graças a Deus, para minha tia, que também fez parte da minha criação, para os meus filhos. E hoje eles são adultos, independentes, e eu fico pensando, fiquei pensando e matutando e projetando, e eu vou fazer o que é da minha vida. Aproveitei que passei, estou com quase 25 anos de professora do Fundamental 2, de 6º a 9º ano. Então, passei minha vida toda sendo professora, falando para as pessoas e tendo isso, eu digo, pronto, vou criar um canal onde eu possa ensinar as pessoas que, assim como eu, não sabiam pensar, fazem tudo, vão respondendo à vida, o que vai acontecendo, eles vão respondendo às necessidades, mas não projetam, não tem planos. E eu digo, pronto, eu vou criar esse canal para as pessoas, assim como eu, poder aprender a pensar. Porque se a gente pensar, projetar, por exemplo, eu trabalho à noite e na secretaria da minha escola, e a escola à noite funciona a EJA. E eu acho muito interessante aquelas pessoas já de idade, tudo com vontade de aprender de novo, porque não tiveram oportunidades. E eu digo, se elas dessa idade estão começando para aprender a escrever, a terminar o 1º, 2º grau e até fazer faculdade, por que não ensinar essas pessoas a pensar, a não estudar só para ter um diploma, estudar porque ainda quer seguir uma carreira, ainda quer ter uma formação, ainda quer ter algo na vida que vale a pena, deixar um legado, entendeu? Então, por isso, criei esse canal, o ABC do Pensar, e estou aqui para dizer a você que não é tarde. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, o que a gente aprende sempre vai servir para nós, principalmente para a nossa mente, que precisa de desafios para crescer, para criar novas células, novos neurônios, que o cérebro tenha neuroplasticidade e sempre vai evoluir, como exercício físico. Se você nunca faz, você fica uma pessoa fraquinha e com a idade vai ficando dependente dos outros e tudo. Mas se você começa a fazer exercício logo, você vai se fortalecendo e vai envelhecer bem. Do mesmo jeito é o cérebro. Você estudando, você projetando coisas, aprendendo coisas novas diariamente, um novo instrumento, uma nova língua, uma nova profissão, algo que você gosta de fazer, você estará treinando o seu cérebro para que ele não atrofie, não envelheça, tá certo? Então, se isso faz sentido para você, se você concorda com o que eu estou dizendo, você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda no meu canal, se inscreva, mande sua dúvida, seu questionamento e dentro do possível a gente vai conversando por aqui e respondendo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.